Fala, galera do Corujão Vascaíno. Nosso vídeo aqui noturno, com todas aquelas informações do Vasco da Gama. Coloquei duas notícias no X aí hoje. A primeira falando do Galarza, aquele segundo volante, primeiro volante, que a gente trouxe lá do Olímpia do Paraguai, ainda para as categorias de base do Vasco da Gama. Teve algumas oportunidades no time de cima. Eu mesmo critiquei ele pra caramba. Né? Não era um dos jogadores que me agradava. É garoto, né? Garoto novo. E o Vasco acabou vendendo ele para o Tajeres da Argentina por 2 milhões de dólares. A notícia que saiu hoje é que o River Plate está interessado no jogador e fez uma proposta e parece que o Tajeres vai aceitar. Não sei o valor. Agora, isso vem demonstrar o grau de impaciência que às vezes a gente tem com os jogadores da base. Eu costumo falar isso, né? Quantos jogadores, né, das categorias aí de formação foram queimados por conta, muitas vezes, da impaciência até da torcida, mas por culpa do próprio clube, de colocar esses garotos numa fogueira, querendo que eles resolvam um problema que não cabe a eles resolver. Por que o Palmeiras ganha rios de dinheiro aí vendendo os garotos da base dele? Por que a mulambada ganha rios de dinheiro vendendo os moleques da base deles? Porque os garotos entram num time encaixado, onde eles não são os jogadores que precisam resolver, acabam entrando num time encaixado, jogando bem, se adaptando dentro de um planejamento, performando, tendo destaque e aí ganhando visibilidade. O Palmeiras vendeu aí o Hendrick, vendeu o Estevão, vendeu um outro garoto, um pontinho esquerda, que pouco ficou lá, quase ninguém conhecia, por uma fortuna. Os Mulamba, a mesma coisa. Foi assim com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com aquele Renier que tá aí, porra, rodando a Europa aí, que, porra, é uma bomba, ganharam uma grana. Fora outros. E o Vasco não. O Vasco, quando põe esses moleques para jogar, é sempre na furada. É sempre na roubada. Esperando que os moleques resolvam. Começando com uma, dando superestimando esses garotos, que muitas vezes não são lá essas coisas. E aí, quando vão pro time de cima, a torcida cobra, porque a torcida, principalmente em São Januário, cobra muito. Os moleques novos ficam nervosos, acabam, né, não performando. E quando o Vasco vende por um valor muito aquém. Na verdade, o Vasco tem um histórico de vendas muito mal feitas. É difícil aí, dá para selecionar, porra, dois ou três, no máximo, com muito esforço, jogadores que nós vendemos bem aí. Espero que com o Ryan agora, que é a bola da vez, para nossa venda, a gente consiga transformar ele talvez na maior venda da história do Vasco da Gama e vendendo por um valor que seja justo. E aí nós vamos ver qualquer hora aí o Galarza, com certeza, no River Plate, e ele está evoluindo, né? Tem sido convocado para a seleção do Paraguai, faz gol nas eliminatórias, está indo. Uma outra notícia que eu coloquei no X também, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, mais uma vez, diz respeito ao atacante Brenner, né? Melhor dizendo, Brenner, da Udinese, que foi especulado pelo Vasco aí, saiu, né, a questão de 2 semanas atrás, semana passada, retrasada, que o Vasco estava interessado, que o Vasco ia buscar, não sei o que e tal, e agora saiu a notícia num portal que cobre os mulambos, que o Flamengo está interessado no tal do Brenner. E vou dizer, se for verdade que o Flamengo está interessado no tal de Brenner, vão trazer. Vão trazer. A verdade é essa. Enquanto isso, os scouts vascaínos continuam naquela velocidade máxima.
Falei no vídeo de ontem e vou repetir. Ficamos 3 semanas, quase 4, sem jogos, com promessa de que quando o Vasco retornasse aos treinamentos, a gente teria reforços. Cadê os reforços, presidente Pedrinho? Thiago Mendes chegou agora à noite, nós vamos falar já já sobre isso, mas eu quero saber, cadê os outros reforços, presidente Pedrinho? Amodeu, você prometeu reforços, cadê os reforços? Mais uma vez, pela terceira janela consecutiva dessa gestão, nós cometemos os mesmos erros. Não chegam jogadores. Não atacamos as posições carentes no elenco. Qual é o problema? É só falta de grana? Não pode ser só isso, gente, porque a gente vê um bando de time aí contratando sem dinheiro, mas com criatividade, com poder de negociação, faz o empréstimo, paga depois, coloca o jogador aí na transação. Por que o Vasco não consegue fazer isso? Por que a gente vê os times aí fudidos igual a gente, contratando, e o Vasco não consegue? Alguma explicação tem que ser dada. Alguém da diretoria tem que botar a cara. Até quando vocês vão se esconder? Porque o que vocês têm feito é se esconder da torcida do Vasco. Vocês não dão uma satisfação, não dão uma explicação. Não é possível isso, gente. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E esses caras estão aí, né? Parados, brincando com a nossa cara. A grande verdade é essa. Há uma brincadeira com a nossa cara. Bom, o Thiago Mendes chegou, né? Foto dele aí, desembarcou agora à noite no Galeão. Se apresenta amanhã ao Vasco da Gama para poder fazer os exames médicos. O Vasco, inclusive, anunciou, né, que fez um pré-contrato com o jogador, pré-contrato, porque precisa fazer os exames médicos com ele para depois fazer o contrato e anunciar de forma correta. 2 anos e meio de contrato, salários na casa de R$1 milhão, e não é mentira. Se for contar tudo, luva, salário, vai bater 1 milhão, como nós já havíamos falado aqui. Então, o Thiago Mendes, que chegou dizendo que não está 100%, pelo menos foi sincero, né? Foi sincero. E o que não é nada de se espantar, porque é um jogador que não atua desde maio, não pode estar 100%. E ele falou, quando chegou no aeroporto, deu aquela entrevista vapt-vupt, né? Jogo bem rápido. Ele falou com a equipe do BTB Esportes, aí que eu já vou botar os créditos aqui, né? Vamos colocar na tela, vamos escutar o que o Thiago Mendes falou na chegada dele aí. Nesse momento, vamos falar com o Thiago Mendes. Pode começar, Sergião. Thiago, bem-vindo ao Vasco, canal Atenção Vascaína, estamos ao vivo. Queria que você falasse suas primeiras palavras como jogador do Vasco, a expectativa de trabalhar com o Fernando Diniz, um treinador que tem características bem específicas, podem valorizar o seu estilo. Se você está pronto para jogar, sua questão física, se você já está pronto para entrar em campo. Cara, boa noite primeiramente a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em 1 semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Thiago, você foi um jogador que despertou interesse de outros clubes, né? São Paulo, Atlético, Fluminense, mas você escolheu o Vasco. E a torcida está questionando por que o Vasco. Cara, não tem como explicar. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também o pedido também dos meus filhos, da minha mulher também. Então, eu acho que agora é treinar, para ficar à disposição 100% à disposição do treinador.
é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo a camisa do Vasco. Cara, eu sou um cara que eu jogo bastante aguerrido, confiança total. Espero dar alegria ao torcedor do Vasco. Obrigado, Thiago. Seja bem. Bom, tá aí o Thiago Mendes, que disse que, como vocês viram, é precisar de 1 ou 2 semanas. Isso quer dizer o seguinte: ele não joga contra o Del Valle no dia 15. Contra o Botafogo, claro, a gente já sabia que não ia jogar, agora havia uma expectativa dele jogar contra o Del Valle no dia 15. Pode ser que ele esteja disponível para o jogo contra o CSA. Pode ser. Agora, é uma total falta de planejamento da diretoria. Mais uma vez, uma total falta de planejamento da diretoria. 3 semanas sem jogos para o cara chegar. Trazem o cara na antevéspera da abertura da janela. O cara já podia estar aí treinando, pelo menos a parte física. Já podia estar aí. Para estar inteiro fisicamente. Depois era só inscrever e botar ele pro jogo. Cara, puta, sinceramente, gente, é um planejamento que inexiste dentro do Vasco da Gama. E as outras posições? E aí? Meia, atacante de velocidade. Como é que nós vamos para esses jogos? Principalmente o jogo que está mais me preocupando, tenho falado aqui, é o jogo da Sul-Americana contra o Del Valle. Como é que a gente vai para esses jogos sem ter alguém que puxe o contra-ataque? Porque eu imagino a gente entrincheirado lá atrás contra o Del Valle em cima, massacrando, e a gente precisava de uma saída em velocidade, um atacante de velocidade. Nós não temos. Nós vamos depender de quem? Do PH para sair. Que é o cara mais veloz que a gente tem. Porque o Ryan, ele não é veloz. Ele arrasta. O Nuno também não é veloz. O Coutinho, muito menos. Como é que vai ser isso? Nós vamos ficar tomando sufoco lá atrás, nós não vamos ter válvula de escape. Verdade é essa. Não vamos ter. É uma situação muito complicada. Pela 3ª janela consecutiva, a diretoria do Vasco não consegue atacar as nossas necessidades. E quando atacou lá atrás, atacou errado. Trouxe o Jean Davi, trouxe o Maxime Domingues, trouxe o Lloyd. Foi isso que eles fizeram. Meus amigos, complicado. Complicado pra caramba, porque a gente tem falado isso aqui bastante, direto, e os caras não põem a cara. Eles não vêm dar uma explicação. Quando vão dar explicação é para contar lorota, como o Amodeu contou lorota lá no sorteio da Copa do Brasil, dizendo que os jogadores estariam disponíveis, os novos contratados, quando o elenco voltasse a treinar. Enganou todo mundo. Mentira. Eu queria trazer aqui uma informação, antes de encerrar o nosso vídeo, porque, apesar de não ser do Vasco da Gama, diz muita coisa sobre a gente também. Olha só, o Atlético Mineiro, ele também virou SAF. Né? Um grupo de investidores comprou 75% da SAF do Atlético Mineiro. E o negócio não está indo muito bem. Já se falou aí de atraso em pagamentos, de salários, atrasos em compromissos, pagamentos de jogadores que eles compraram, um monte de clube reclamando aí. Né? O próprio investidor lá já deu uma entrevista dizendo que eles, né, tomaram um susto, principalmente com questão de salário de jogadores, que o futebol está muito inflacionado. Eles não sabiam dessa porra? Pelo amor de Deus. Né? Eles não sabiam, foram descobrir depois que compraram a SAF do Galo. Né? Então eles têm 75% é SAF, 25% é associativo. E agora olha o que eles querem fazer. Formalização de um novo aporte financeiro para o Galo, reduzindo a participação do associativo de 25% para 10%. O valor do investimento está estimado em mais
400 ou 500 milhões de reais e deve ser feito até o fim de agosto. Ou seja, eles vão comprar mais 15%, né, do associativo. O associativo ficará com 10%, que é o que a lei permite, né, que a lei exige, e eles vão ficar com 90% sendo dono do Atlético Mineiro, pagando mais 400 ou 500 milhões de reais. Era isso que essa turma que estava aí, que venderam o Vasco, queriam fazer com o Vasco. Era isso aí. Agora, se fala numa nova revenda do clube, né? Muitos pedem. O presidente Pedrinho sempre disse aqui que eu acho que não quer ter revenda, que não vai ter revenda, não é o projeto deles, né? Agora, será que está descartado isso no Vasco da Gama também? Será que alguém botaria a mão no fogo para dizer que, se houver uma revenda, eles também não vão revender uma fatia maior do que já foi vendido? Eu não sei. Vamos aguardar. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e também vire membro, para você estar em uma das nossas lives de membro e entrar também no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e também no Instagram, Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.